a palavra de Deus ela é boa por causa disso, porque cada vez que Deus vai falando, Deus ele não tem duas palavras. Deus ele tem uma palavra só. Amém, Jesus? Então, conforme Deus vai falando, ele só vai confirmando o que ele havia falado anteriormente. Aí ele fala de novo, o que ele fala mais uma vez, confirma de novo o que ele já havia falado anteriormente. Assim a certeza vai ficando cada vez maior. Diga glória a Deus. Nós temos que buscar isso. Ô Jesus, se é o Senhor que está falando comigo mesmo, ô Deus, confirma. Fala de novo, reafirma. Como eu disse, Deus não tem duas palavras. Ah, pastor, mas Deus precisa falar quantas vezes para eu ter certeza? Só precisa falar uma. Amém, Jesus? A certeza vem de uma palavra, só basta uma palavra. Jesus falou isso. Aliás, o centurião falou isso a Jesus. Jesus ficou maravilhado. Falou, olha, Jesus, não precisa nem o Senhor na minha casa, basta uma palavra e o teu servo ficará curado. Mas não é por falha de Deus que às vezes Deus tem que reafirmar o que ele já falou. É por falha de quem? Nossa, irmão. Porque uma palavra já basta, amém? Mas às vezes por falha nossa, Deus tem que ir sempre confirmando e reafirmando o que ele já disse. Eu estava lembrando de uma passagem que esses dias Deus falou muito comigo, em Hebreus, capítulo, não é a mensagem de hoje ainda não, mas põe para nós aí abençoado, Hebreus 2:1. Acho que é isso mesmo, se eu não me engano. Hebreus 2:1, é 12:1, não estava preparado não, mas se o Espírito Santo permitir, é isso mesmo, glória a Deus. Melhorou aí, está mais rápido? Então fala assim, olha lá. Ó. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência é cuidado, atenção. Para quê? Para as coisas que já temos. Quer dizer, Deus já falou, uma palavra dele já bastava. Uma vez só falado já bastava, mas por causa de nós, da nossa fraqueza, da nossa dúvida, Deus às vezes vai ter que reafirmar o que ele já disse, confirmar com outras palavras, que a palavra de Deus sempre se confirma, amém? E nós temos que fazer o que? Então prestar atenção naquilo que nós já temos ouvido. Para quê? Para que em momento algum, ou em tempo algum, nos desviemos dela. Porque eu tenho para mim que o maior problema é o tempo para nós. Uma palavra de Deus já bastaria, mas o tempo vai passando. Eu estava dando exemplos outros cultos aí, esses dias a gente passou uma tinta ali na frente da igreja, e eu estava falando assim, olha, a cor que estava lá, qual que era? Era azul. E a cor que foi passada agora, que cor que é? Azul. Mas você reparou a diferença? Hã? Dá uma olhadinha depois, você vai ver que parece que está novo. O irmão chegou e falou, pastor, mudou tudo aqui na frente? Eu falei, não, é a mesma cor. Só que aquela cor que estava antigamente era a mesma cor. Só que já tinha passado muito o quê? Tempo. Aí vem sol, aí vem chuva, a cor é a mesma. Só quando você passa de novo, ela renova ou não renova? Aquilo acende de novo. É a palavra, irmão. Às vezes Deus já falou conosco, mas a gente precisa de novo que Deus reafirme no nosso coração, porque o tempo foi passando, parece que a gente vai deixando apagar. A gente vai deixando esquecer aquilo que um dia Deus falou conosco. Então presta atenção, convém atentar com mais diligência para o que você já ouviu. Passar uma segunda mão, sabe? Para dar aquele brilho, para ficar forte de novo, o que Deus falou no seu coração. É a mesma palavra, e às vezes eu volto de novo em coisa que Deus já falou comigo. Olha, parece que você lê de novo, parece que é outra cor, mas não é a mesma. Só que renova ou não renova? Renova, diga glória a Deus. É assim que a palavra de Deus vai fazendo, vai aumentando cada vez mais a certeza dentro de nós. Já era certo, aí Deus vem e confirma com outra palavra, aquela certeza vai ficando cada vez mais firme, para você nunca sair do caminho, para que em tempo algum nos desviemos delas. Delas quem? As coisas que Deus falou para nós. Aquilo que Deus já tem nos direcionado. Diga glória a Deus. Amém? E eu tenho uma palavra, não é a mensagem de hoje não, isso aqui vem do Espírito Santo, não estava preparado. E eu creio que o que eu vou falar também vem, e essa aqui já havia sido preparada. Está lá em 1 Reis, capítulo 18. Vamos lá? O versículo é o 42. Nós estamos aí numa fé, durante todo esse mês aí, de viver coisas maiores, amém? E Deus está nos dirigindo, como é que nós temos que fazer para viver essas coisas maiores? Eu quero falar um pouquinho aqui sobre Elias. 1 Reis, capítulo 18, verso 42. Você pegou lá, na entrada, o pedido pela sua família? Faltou alguém pegar?
Escreve aí o nome da sua família. Se você tiver muita gente, né, tiver dificuldade para pôr todo mundo, coloca o sobrenome. Faz o que eu digo sempre, coloca lá família Oliveira e Silva, família Ferreira e Batista, enfim. Coloca o sobrenome da família, que todo mundo que tem esse sobrenome vai ser alcançado por essa oração. E nós temos uma expectativa muito grande para amanhã, viu, irmãos? Muito grande mesmo, eu creio, vai ser coisa tremenda. Você já está se preparando, sim ou não? Já fez seu pedido ou não? Pai, se você não fez, faz o seu pedido, deixa preparado. Nós vamos estar recebendo aqui o pastor Carlos. O pastor Carlos é pastor da nossa igreja lá em Araçatuba. E olha, eu falo assim, eu não gosto de ficar puxando sardinha para homem, para pastor nenhum. Toda a honra e toda a glória é de quem? É de Deus. Mas é um homem de oração. Como é que você vê uma pessoa? A Bíblia diz que a árvore você conhece pelo quê? Pela folhagem? Não. Pelo fruto. E pelo fruto você vê. E eu vi. Deus me deu uma honra, para mim foi uma honra, substituir ele lá na nossa sede durante uma semana. Acho que foi no comecinho ou não foi no finalzinho? Você lembra, Graziela? Finalzinho do ano passado, né? Foi finalzinho do ano passado. Eu não recordo agora, enfim. Eu passei uma semana lá no lugar dele, e aí você vê de perto, irmão, e o fruto você consegue enxergar. É igual aquela mulher que o Eliseu, acho que era Eliseu, passava na frente da casa dela toda vez. E ela olhava, ela via aquele homem, e ela comentou com o marido: esse homem que passa por aqui é um homem de Deus. Ela percebeu. Pelo quê? Pelo fruto. Ela não foi boba. O que ela fez? Logo ela já preparou um quarto para ele. O homem de Deus, quando o senhor passar por aqui, entra para tomar um café. Irmão, quando a gente tem pessoas de Deus, a gente percebe, a gente tem que trazer. A gente tem que receber, a gente tem que aproveitar essas pessoas. E eu creio, não é puxando sardinha para homem, não. Eu tinha sim vontade que ele viesse aqui, já era para, né, ter vindo. Demorou, e eu creio que é porque tem bênçãos para nós aqui. Diga glória a Deus. Eu creio. Pastor, passa por lá. Eu creio que o senhor vai ser usado ali por Deus. Então venha. Acho que vai fazer 5 anos ou mais aí. Isso é um propósito dele. Toda madrugada esse homem está em oração sem falhar. 5 anos, eu estou falando menos para não errar, mas toda madrugada. 2 vezes na semana esse homem está monte em oração. O propósito dele é de orar todo dia, às vezes 2 horas todos os dias. Eu falo, vamos aproveitar essa bênção. Eu sei que quando Deus ele usa pessoas, toda a honra e glória é de quem? É de Deus, mas pelo fruto se conhece o quê? A árvore. A gente tem que aproveitar pessoas abençoadas por Deus assim. Amém, Jesus? E creio que ele só vai ser um instrumento, porque qualquer um é um instrumento, mas ele vai ser poderosamente usado por Deus aqui, porque se permite a isso. Deus não tem ninguém preferido. Eu falo que quem se dá mais, Deus usa, mas eu creio que Deus vai usar esse homem de Deus aqui amanhã. Então não perde você, e eu peço até você, convide mais alguém. Seja egoísta não, tem gente na sua casa precisando, tem coisa na vida daquela pessoa que só oração vai resolver, e Deus vai até te incomodar. Olha, aquele seu vizinho, teu colega de serviço, alguém contou uma coisa para você, você não soube nem o que falar, traz amanhã, fala, olha, tem coisa que é só oração. E chama essa pessoa para estar aqui amanhã às 7h30 da noite. Amém, Jesus? Glória a Deus. Já já eu falo mais, eu vou até te entregar o pedido se você não pegou, e até para você levar para outra pessoa, se você quiser, para convidar mais alguém. Mas vamos para o que interessa, que o que interessa sempre é o quê? A palavra é o principal. Diz assim, ó, 1 Reis 18:42. Quem achou, diga amém. Fala assim: e Acabe subiu, para quê? A comer e a beber. Mas Elias subiu, para onde? Ao cume do Carmelo, para quê? Se inclinou por terra e meteu o seu rosto, aonde? Entre os joelhos. Eu quero fazer uma comparativa aqui, eu quero fazer uma comparação. Veja aqui a diferença entre Acabe e Elias. Os dois sobem. O primeiro é Acabe. Acabe subiu para fazer o quê? Lê de novo aí, ó. E Acabe subiu para quê? Comer e beber. Para fazer o que ele já estava acostumado a fazer. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que Acabe ele foi o rei de Israel. Foi um dos piores reis que Israel teve, se não o pior.
Esse homem fez pior do que todos os outros reis que fizeram antes dele, e ele ainda, para ajudar, se juntou com uma mulher chamada Jezabel, que aquela mulher era o próprio demônio. Tanto que até em Apocalipse Deus fala sobre o espírito de Jezabel. Aquela mulher era o próprio demônio, matou muitos profetas de Deus, matou muitos homens de Deus, e juntou com essa mulher, esse Acabe só fazia a vontade da carne. O Acabe estava acostumado a alimentar a sua carne, ele subia para isso. Vamos comparar com outro? Elias também subiu, mas Elias subiu para quê? Para ir ao cume do Carmelo, ao monte. O que ele fez lá? Ele se inclinou por terra e meteu o seu rosto aonde? O Elias também subiu para fazer o que ele estava acostumado. O que, pastor? Se prostrar diante de Deus. Meteu o rosto entre os joelhos. Eu estava falando aqui com os irmãos, ontem nós tivemos a intercessão aqui, 1 hora de intercessão. Eu estava dando essa palavra no finalzinho da intercessão, eu falei assim, olha, faz o teste para você ver, você já tentou meter o rosto entre os joelhos? Já tentou? Eu falei assim, ainda mais quando você estiver chegando a uma idade assim, pega assim, faz assim, e tenta pôr o rosto lá entre os joelhos. É fácil? Você está rindo aí, eu quero ver você vir aqui fazer. Hã? Você faz? Pastor, não dá. Irmão, é o máximo. Eu descobri isso tentando, viu? Ontem, madrugada, eu falei, Jesus, eu vou te explicar já já. É o máximo que uma pessoa consegue se curvar. É o máximo que uma pessoa consegue se prostrar, uma pessoa consegue se inclinar, colocando o seu rosto entre os seus joelhos. É difícil, mas é o que Elias fazia. Elias podia subir para comer e beber, mas muitas vezes Elias deixava de comer e beber para se prostrar diante de quem? De Deus. É o que nós precisamos fazer. Quando eu digo de comer e beber, eu falo muito sobre o que Jesus dizia. Jesus dizia assim, ó, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Já leu isso? Jesus explicava sobre isso. Mas por que, pastor? Não está falando só do alimento físico, também. Tem gente que só pensa nisso. Nós estamos vivendo um tempo em que o mundo aí representa Acabe, ou Acabe representa o mundo. As pessoas só querem saber de comer e beber. Onde vai ser a próxima festa? Onde vai ser o próximo churrasco? Onde vai ser a próxima noite? O que nós vamos fazer amanhã? Onde é que nós vamos sair? E todos os prazeres que esse mundo oferece, e não tem um tempo para se prostrar diante do Senhor. E não tem um tempo para se negar aos prazeres. E as pessoas não querem saber mais de se negar ao que lhe dá prazer, para se prostrar diante do Senhor. Amém, Jesus? Mas eu estou falando também, eu falo claro que do jejum é uma coisa muito importante. Tirar a comida e a bebida por algum momento, que seja um dia, 2 ou 3 na semana. Se esforce para isso. Mas quando eu digo também de comer e beber, eu estou falando daquilo que dá prazer para a carne. Irmão, nós precisamos nos abster do que fortalece a nossa carne, se nós quisermos ser espiritualmente mais fortes. E aí é que está. Se nós tivermos essa mesma escolha de Elias, de ao invés de subir para comer e beber como Acabe, nós subimos para estar na presença de Deus, no cume do monte, e nos ajoelharmos diante do Senhor, tirarmos um tempo para buscar Deus, lá na frente nós vamos ver a diferença entre um e outro. Qual foi a diferença? Vamos continuar lendo que você vai ver, presta atenção. No versículo 43 diz assim, ó, e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou e disse, não há nada. E olha o que Elias vai dizer para ele. Então disse a ele, torna lá. Quantas vezes? 7 vezes. Mas por que 7 vezes? Irmãos, eu falo assim, por que nós fazemos às vezes campanhas? Fazemos quantas vezes atos de fé? Olha, vamos fazer 7 semanas daquilo. As igrejas fazem isso, né? 7 semanas de um propósito, 7 semanas de oração, 7 semanas disso, ou 3 semanas daquilo e tal. Porque a fé sem obras, ela é o quê? É morta. A fé tem que se movimentar. O jovem, né, o seu moço, podia ter questionado, mas por que 7 vezes? Eu não posso ficar lá esperando, em vez de ficar indo e voltando, até a resposta chegar. Não, ele tinha que fazer isso. Ele tinha que fazer a campanha. Ele tinha que ir e voltar. Quantas vezes?
7 vezes, até que ele visse uma resposta. Por quê? Porque a fé precisa de ação. A fé sem obras é morta. Se eu tiver fé, mas não tiver ato de fé, atitude de fé, a minha fé, por maior que ela seja, vai ficar guardada dentro de mim. E você vê isso num padrão em toda a Bíblia. Você vê Deus falando ao povo de Israel, 7 voltas em volta das muralhas. Mas por que 7? Vocês vão fazer uma por dia, quando chegar no 7º dia ainda vai ser 7 de uma vez. E quando chegar no último dia, vocês dão um grito, as muralhas vão cair. Caíram ou não caíram? Caíram. E teve que ser a 7. Ô, Naamã, 7 vezes lá no Jordão. Ah, não, porque podia ter rio melhor. Para que 7 vezes? Uma vez só Deus não podia fazer a obra, ele tem que fazer a campanha. 7 mergulhos. E Deus operou. E aí vai. Nós vamos fazendo. Até eu estava falando sobre campanha. Se prepara aí, nós vamos nos preparar. Está no meu coração. Nós vamos começar um jejum. Jejum de Moisés, de Jesus, de Elias e de Jesus. Os 3 fizeram. Qual foi o jejum que os 3 fizeram? 40 dias. 40 dias. Moisés fez, o Elias também fez e Jesus também fez. 40 dias. E você vê que lá na transfiguração, no monte da transfiguração, Jesus está lá orando, né? E de repente Jesus fica glorificado. Jesus recebe ali aquele brilho e ao lado dele aparece Moisés e quem? E Elias. Os 3. Os 3 apareceram ali, coincidência ou não, os 3 fizeram esse jejum. Deus está me dando isso aí, já vai se preparando. Eu creio que vai ter muitas respostas. Muitas vezes é necessário deixar a comida e a bebida. Se nós quisermos viver coisas o quê? Maiores, os prazeres da carne têm que ser deixados. Amém, Jesus? Para a gente poder viver coisa maior. Enfim, ele teve que voltar lá 7 vezes. Se Deus te der, meu irmão, uma direção, não sei, vai ser 7 semanas, vai ser 30 dias, vai ser 40 dias. Irmão, não adianta você ficar falando que crê se você não tem uma atitude de fé. Toda vez que eu estava mesmo na presença de Deus, e aquilo me envolvia, Deus falava no meu coração, você crê? Então entra num propósito. Deus sempre falou isso para mim. Faz um propósito. Eu lembro uma vez, a minha filha quando logo que ela desmamou, entrou naquele leite pó, né? Ela começou a ter um problema de intestino terrível. Minha filha, ela não conseguia evacuar. As fezes dela, bebezinho, endurecia de um jeito. Olha, era sofrimento, dava dó da gente ver. Na hora de evacuar, era sangue. Sangrava de tanta força que ela fazia, chorava e gritava. Bebezinho. Um dia eu estava assistindo, acho que era não sei se foi do dicionário, e passou uma novela da vida real. Era até um pastor. Esse pastor tinha um filho com a mesma situação. Ele não podia comer um monte de alimentos lá, porque na hora de evacuar não conseguia evacuar. E chorava e sofria. Deus falou no coração. Olha para você ver o que é Deus mover nós a fé, né? Às vezes é por uma palavra, às vezes é por um testemunho. Aquele dia, no meu caso, foi um testemunho. Deus tocou no coração dele para entrar num jejum. E ele começou jejum por aquele filho. Acho que foi 3 dias sem comer nem beber. Olha que coisa. 3 dias. Primeiro, segundo, terceiro dia, a esposa ligou para ele e falou, inclusive nem para casa ele voltou, ficou na igreja os 3 dias, sem comer e sem beber. A esposa dele ligou e falou para ele, olha, vem para cá, você precisa ver o que aconteceu. O neném fez aqui, evacuou aqui, normalmente não tem mais problema nenhum. Aquilo entrou no meu coração, Deus falou comigo, tá vendo, você vai aceitar isso aí até quando? Você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma decisão, irmão. Eu falei, é para mim isso aí. Deus, eu não estou querendo copiar ninguém, mas entrou no meu coração. Não é você fazer igual porque o outro fez, mas quando Deus fala com você, Deus fala ou não fala? Se Ele falou, faz. Faz. E aquilo Deus falou comigo, mas foi nitidamente. Eu estava pedindo até uma direção do que fazer, porque eu não sabia nem o que fazer. Aí Deus falou através daquele testemunho comigo. Eu entrei, irmão, num propósito de jejum. Foi a mesma coisa. Eu comecei 1 dia, 2 dias, 3 dias de jejum. Quando foi no 3º dia, acho que não tinha nem terminado. O 3º dia, ela começou a evacuar normal, para a glória de Deus, nunca mais. Esse tempo atrás, o diabo tentou voltar. Você sabe que o diabo é sujo, né? Começou de novo a ter aquele probleminha, eu falei, diabo, aqui não. Essa bênção já foi conquistada. E a porta que Deus abre, e a que Deus fecha?
Acabou, irmão. Qual é o demônio que vai querer abrir de novo uma porta que Deus já fechou? Aqui não. Acabou. Repreendi, fiquei firme. Voltou ao normal. Está lá. 4 anos de idade. Já nunca mais teve problema. Pode comer de tudo. Amém? Irmão, a gente tem que fazer. Tudo na direção de quem? Não é porque o outro fez. É se Deus falou com você. Tem que ser uma coisa pessoal. Mas enfim, vamos ao principal aqui da mensagem. Ao 44. E sucedeu que na 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem com a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Fala para o Acabe descer de carro, né, correndo, porque a chuva vai pegar ele. 45. Sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, olha só, e Acabe subiu ao carro e foi para onde? Para Jezreel. Então, o que era o carro antigamente? Não era o carro de hoje, não era o carro de motor, era tração animal. Era uma carroça, uma charrete, como você quiser chamar, que tinha lá pelo menos 2 cavalos. Era um carro. O Acabe subiu e quando estava vindo a chuva, ele acelerou para Jezreel. Olha o que acontece agora, versículo 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos. E olha o que ele fez. E veio correndo perante Acabe. Até onde? Até a entrada. Irmão, você entendeu o que aconteceu aqui? O Acabe pega, sobe no carro. Carro era uma carroça, charrete, puxada por quem? Cavalos. E acelera. O Elias, a pé, cinge os lombos e começa a correr. Ultrapassa Acabe e vai correndo na frente dos cavalos. Da onde eles estavam até Jezreel. Bom, um ser humano correr mais do que cavalo. Você já viu, né? Você já deve ter visto uma corrida de cavalo, ou pelo menos num filme, você já viu? Já tentou, já pensou, já imaginou um ser humano correndo mais do que um cavalo? Parece coisa de filme. Parece coisa de desenho animado. Mas isso é verdade. Mas o que é isso, pastor? Isso chama-se sobrenatural. Isso é uma coisa de quem alimenta o espírito e se torna espiritualmente forte. E quando você está espiritualmente forte, aquilo se manifesta em tudo que você vai fazer. Não é uma coisa normal. Não é uma coisa natural. É o que nós estamos precisando para hoje. Eu vou pedir para ele mudar a tradução. Volta para o 45. Ô Leonardo, coloca para mim a Bíblia NVT. Vai ficar mais claro aqui. Quer ver? Fala assim, ó. É a NVT? Isso. Em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens, um vento forte trouxe uma grande tempestade. E olha só isso aqui, ó. E Acabe partiu em sua carruagem a toda o quê? Velocidade. O Acabe não estava devagar, não. Ele meteu o rei lá nos cavalos lá e correndo. Olha o versículo 46. Diz assim: então o Senhor concedeu força extraordinária para quem? Para Elias. Não era uma coisa normal que aconteceu. E o que ele fez? E ele prendeu a capa no cinto, acho que para não atrapalhar as pernas, né? Prendeu aqui no cinto, deu aquela ajeitada no cinto e correu à frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Aí eu lembro você do que a gente viu lá no começo. Acabe subia para comer e beber. E o Elias subia para quê? Para se inclinar, se prostrar e meter o rosto entre os joelhos. Irmão, aquele que abre mão muitas vezes da comida e da bebida. Digo, não é só o alimento físico. Falo também do jejum, amém? Falo da oração, mas falo também dos prazeres. Não tem como. O outro pode ter carro, o inimigo, o adversário pode ter cavalo, pode ter isso, pode ter aquilo. Ele sempre vai estar na frente daquele adversário. Diga glória a Deus. O poder de Deus
dá para ele algo extraordinário. O Espírito do Senhor sobre ele faz com que ele fique à frente de qualquer que seja o inimigo, qualquer que seja a capacidade dele. Diga glória a Deus. Busca para você ver. Você não vai ficar para trás de ninguém. Você não vai ficar para trás de inimigo nenhum. Até das coisas mais simples. Você vai lá fazer uma prova, outro estudou na melhor faculdade, fez isso, fez aquilo. Bom, mérito dele. Você vai fazer a sua parte, vai estudar também, às vezes de uma maneira mais simples, às vezes de uma maneira até com menos condição, só que você vai ficar na frente dele. Por quê? Porque Deus te dá algo extraordinário. É uma força que não vem de você. Diga glória a Deus. Você vai lá fazer entrevista de emprego, o outro tem um currículo que vem de lá até aqui. O currículo, chega a desenrolar assim um currículo. E você está lá, sem experiência nenhuma. Claro, tem o seu mérito, né? Aquele que tem a experiência desse mundo. Mas sobre você Deus coloca algo tão extraordinário que você faça na frente dele. Diga glória a Deus. É o que Deus faz, irmão. Quando a gente busca a unção de Deus, Ele nos coloca sempre aonde? Na frente. A gente nunca vai correr atrás. A gente nunca vai ficar para trás. Põe isso hoje no seu coração. Era algo que não era de Elias. Não era algo normal, comum. Nunca foi um homem correr na frente de cavalos. Mas quando essa pessoa se fortalece espiritualmente, acontece coisa extraordinária. Diga graças a Deus. Deus te coloca à frente dos seus inimigos. Deus te coloca à frente dos seus adversários, por mais capacidade que eles têm. Ainda que eles tenham um carro, ainda que eles tenham um cavalo, ainda que eles tenham condição, ainda que eles tenham dinheiro, Deus te coloca à frente deles. Você crê nisso, sim ou não? Deus te coloca. Eu estava falando sobre Davi, um outro exemplo, muito parecido. Irmão, para um ser humano, um homem, imagina um homem forte, para vencer um urso, seria impossível. Ainda que fosse um homem forte, ele não venceria um urso nunca. Imagina, ainda que fosse um homem forte, ele nunca venceria um leão. Agora você imagina um adolescente, franzino. Irmão, isso não é coisa natural. Isso é o Espírito de quem? De Deus. É algo extraordinário que Deus coloca sobre nós. O Davi foi colocado à frente de todos os seus irmãos com mais capacidade que ele. Chega lá o Samuel profeta, já olha e já vê o Eliabe, né? Ele fala assim, eis aí diante do Senhor o seu ungido. Quem era o Eliabe? Era o que comia e bebia bem, porque ele era forte, ele era grande. Alimentava bem o quê? A carne. Davi era franzino. Davi era a Bíblia fala de uma aparência, me fugiu o nome aqui, a Bíblia fala que ele era de gentil aspecto, era Davi. Aí passa lá o Eliabe, Deus fala assim para Samuel, olha, não atentes para a sua aparência, porque eu tenho rejeitado. Eu não sei o que fez Deus rejeitar ele, com certeza não era o que estava do lado de fora, era o que estava onde? Dentro, porque Deus fala assim, ó, o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o que está onde? No coração. Aí passa o outro irmão, eram 7, se eu não me engano. Aí passa o outro, o Davi que seria o último. Deus faz ele passar e ficar na frente de todos eles. Diga glória a Deus. É o que o poder de Deus faz. Creia. Não só para você, você tem que buscar, você precisa... Quando subir, não subir para comer e beber, mas subir para meter o seu rosto entre os joelhos, se prostrar diante do Senhor. Deus vai te dar uma força extraordinária. Diga glória a Deus. Você vai passar na frente desse inimigo. Ai, pastor, olha, parece que por mais que eu corra, eu sempre estou atrasado. Sempre falta, sempre fica algo pendente, sempre, pastor, nunca chego na frente, eu sempre chego atrás, sempre faltou alguma coisa, nunca consegui resolver tudo, nunca consegui alcançar tudo. Busca de Deus, você está indo pelo caminho errado, você está querendo ganhar na tua força. Ô meu irmão, Deus fala, acho que é Jeremias, ele fala assim, ó, se fadigas com homens que vão a pé, como correrás com os que vão a cavalo? Tem um versículo que fala. É por quê? Porque a pessoa está querendo correr contra o inimigo na sua o quê? Capacidade. E aí, correndo com os que vão a pé, não está aguentando. Não está suportando, está reclamando. Imagina a hora que tiver que enfrentar um inimigo que tem cavalo.
que tiver que enfrentar uma luta maior, você tem que aprender agora, já, desde esse momento, que você precisa deixar os seus prazeres da carne e se prostrar diante de Deus. O caminho é esse, para você conseguir passar à frente. Diga glória a Deus. Senão você vai estar sempre atrás. Por mais que você faça, nunca vai ter conseguido resolver tudo, sempre vai estar faltando alguma coisa. Por mais que você faça, você vai sentir que você está sempre atrasado, está sempre ficando para trás. Pastor, mas eu luto, mas eu corro de manhã até a noite, eu acordo, corro para cá, corro para lá, faço isso, entrego currículo, eu estudo, estou fazendo faculdade, eu estou, pastor, estou trabalhando, eu estou, pastor, me esforçando. Faz, mas não se esqueça que antes de tudo, você precisa ter um tempo para se prostrar diante do Senhor. Diga graças a Deus. Para estar diante dele, irmão, Deus te coloca à frente. Pode ter certeza disso. Ah, mas ele não estudou o tanto que eu estudei. Ah, mas ele não fez o tanto que eu fiz. Mas ele buscou uma coisa que você não buscou. Amém, Jesus? O Acabe tinha carro, tinha cavalo. Mas o Elias tinha comunhão com Deus. Tinha o poder de Deus sobre ele. Amém? Irmão, você não vai ficar atrás, não. Esse é o caminho. E senão você vai correr, vai correr, vai correr. Tem como achar esse versículo aí? Fala assim, se te fadigas com homens que vão a pé, ou com os que vão a pé, isso que é Jeremias. Tem coisa que o Espírito Santo ele vai falando com a gente e a gente nem prepara. Como correrás com... Eu não falei isso nos outros cultos, não. Mas é uma verdade, tem muita gente fadigado com coisa pequena. Mas por quê? Porque está tentando resolver tudo na carne. Com aquilo que come e bebe, não, meu irmão. Com o que come e bebe você não resolve, não. Na força da comida daquela água, o Elias não ia passar os cavalos de Acabe, não. Teve que ser o poder de Deus sobre ele. Diga glória a Deus. Se te fadiga... Olha lá, ó. Lê comigo aqui na tela, Jeremias, é isso mesmo, 12:5, ó. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com quem? E o Elias competiu com o quê? E ganhou. Diga glória a Deus. O Elias competiu com cavalo e ganhou. Mas por quê? Veja o que ele estava fazendo antes. Veja que enquanto Acabe subia para comer e beber, ele subia para buscar Deus. Ele subia para se prostrar, pôr o rosto, meter o rosto entre os joelhos. Deus, eu dependo do Senhor. Ah, pastor, não estou dando conta nem do que eu estou vivendo agora. Imagina, pastor, se... Então você tem que se preparar. Se Deus tem coisa maior para você, você crê sim ou não? Eu estou profetizando isso o mês inteiro. Você crê que Deus tem coisa maior para você? Mas você já está reclamando que você está vivendo agora? Ai, muita coisa para mim. Ai, é difícil. Tem dia que parece que eu não dou conta de fazer. Mas você não está dando conta de correr com os que vão a pé? Imagina a hora que chegar a hora de correr com os cavalos. Começa a se preparar. Começa a buscar. Você vai conseguir, ainda vai vencer. Diga glória a Deus. Você vai competir com os que vão a cavalo, ainda vai vencer, ainda vai chegar na frente. Como Elias chegou na frente, diga glória a Deus. Muda para mim, coloca lá a tradução que estava, que é a Bíblia NVT. Ele fala também da terra de paz, quer ver? Jeremias 12:5 na Bíblia NVT. Não, na NVT. Isso. Isso aí é NVI. Olha lá. Se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com quem? Lembrou do Elias agora? Às vezes nós estamos reclamando porque estamos correndo com homens, nós estamos cansados. E na hora que chegar o momento de fazer igual a Elias, correr com os cavalos, competir com os cavalos, enfrentar coisas o quê? Maiores. Nós temos que nos preparar para isso, diga glória a Deus. Vamos nos preparar, povo de Deus. Deus estava falando isso comigo, eu quero ver essa igreja crescendo. Às vezes eu falo assim, isso serve para mim. Meu Deus, que correria. Ai, Jesus. E Deus fala, olha, vai vir um crescimento maior, você tem que se preparar. Eu digo mesmo para você. Amém, Jesus? Você quer algo mais de Deus? Meu irmão, se prepara. Ele fala assim, ó, se tropeça e cai em campo aberto, o que farás nas matas junto a Jordão? Quer dizer, se num terreno aberto, fácil de andar, você já está tropeçando e caindo, a hora que você tiver que andar por mata, por terreno fechado, aquela dificuldade maior, a hora que tiver uma luta maior, como é que você vai fazer? Quem está entendendo, diga amém. Já começa a se preparar de agora.
Enquanto uns vão comer e beber, vai buscar Deus, irmão. Daniel tomou essa decisão. Lembra, quando ele chega na Babilônia, está lá comida e bebida à vontade, manjares. Manjares significa coisa muito prazerosa. Mas o Daniel toma a decisão, não. Eu vou me preparar para coisa o quê? Maior. Estava todo mundo comendo e bebendo. Ele ali se santificando. E assentou no seu coração não se contaminar. Quando veio a competição, que teve uma competição, se você ler ali Daniel capítulo 1, o rei Nabucodonosor chama todos os jovens e faz perguntas a todos eles. Daniel, seus amigos, presta atenção, foram achados 10 vezes à frente. Diga glória a Deus. Quem se consagra não tem jeito, irmão, Deus vai colocar na frente. Daniel, seus amigos foram achados 10 vezes mais doutos, mais capazes. Vou colocar assim para você entender, 10 vezes à frente de todos os seus adversários. Diga glória a Deus. Fala para o irmão do seu lado, fala, se consagra, vale a pena, meu irmão. Vale a pena. Só para você se prostrar diante de Deus. Mas o outro lá está desfrutando do bom e do melhor. Olha lá a vida dele. O Daniel até poderia ter visto isso. Enquanto ele estava lá, a água e legumes, né? Os outros estavam comendo os manjares, mas lá na frente foi vista a diferença. Ele estava à frente. Deus nos coloca à frente. Diga glória a Deus. Deus faz a gente competir com cavalos e ainda vencer. Eu creio nisso. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ô, palavra tremenda. Rapidinho, para mim não estender muito. Isso aqui não estava preparado. Vamos lá para Efésios capítulo 3 agora. Versículo 14. Efésios capítulo 3, verso 14. Nós temos que pedir isso também para nós. Não só para nós, mas para os nossos também, para a nossa família. É o que nós vamos fazer aqui toda quarta-feira. É o versículo da nossa campanha. Efésios 3,14. Quem achou aí, diga amém. Diz assim, está até no nosso papel aí. Por causa disso, me ponho como? De joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome. Para que o Paulo aqui, o apóstolo Paulo, se colocava de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome? Para que ele se punha de joelhos? Aí ele vai falar no 16, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. O pastor Jaime estava falando isso hoje no culto das 6. O que é corroborado? Diga assim, fortalecido. Corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. Foi o que aconteceu com Elias. O Elias, ele recebeu uma força tão extraordinária, nós lemos ali, né? Extraordinária de Deus, que ele conseguiu ultrapassar os cavalos. Então, qual era a oração de Paulo pelo povo de Efésio, de Efésios, né? O povo de Efésios, a igreja de Éfeso, pronto, para ficar mais fácil. Ele orava para que aquele povo fosse corroborado, fortalecido. Aonde? No seu homem interior. Então a gente precisa orar. É bom orar. Deus, eu quero que o meu filho tenha um melhor emprego, a minha filha tenha lá o salário, tenha um bom marido, ou o meu filho tenha uma boa esposa e tenha lá uma boa faculdade, bons estudos. Sim, tem que orar por isso tudo. Mas, irmã, dobra os seus joelhos, meu irmão, dobra os seus joelhos para pedir que tua família, teus filhos, ou mãe, ou pai, tuas filhas, o teu marido, ou irmã, a tua esposa ou irmão, seja fortalecido no homem o quê? Interior. Que ele vai ter lutas, que se ele não tiver essa força que vem do Espírito de Deus, ele não vai conseguir vencer. Ele vai ser atropelado pelos cavalos. A luta aí fora é grande. Pastor, estou preparando meu filho, estou preparando minha filha. Como é que você está fazendo? Coloquei na melhor escola, coloquei na melhor faculdade, porque eu estou fazendo. Ótimo. Mas, irmão, isso aí é coisa de homem. É homem correndo contra homem. O que nós estamos falando é coisa o quê? Olha, ele precisa dessa força espiritual. Para que ele não seja atropelado pelos cavalos. Porque ele vai precisar enfrentar batalhas maiores. E ele só vai vencer se ele tiver fortalecido no homem interior, não no exterior. Tem muita gente muito capaz no homem exterior, que come e bebe do melhor. Entenda, né?
Entendo o que eu quero dizer. Acabe comia e bebia do melhor. Mas é que aqui no interior está faltando essa força. Está faltando ser fortalecido, está faltando ser corroborado. É só você ver hoje a doença do século. Como é que se chama? Depressão. É gente muito bem do lado de fora, mas que aqui dentro está fraco. Não está conseguindo acompanhar o ritmo aí fora. E vem a ansiedade, vem o medo, vem as coisas e atropela. A pessoa fica para trás. Ela não dá conta, parece que ela não consegue vencer as coisas, não é assim? Ela corre, não chega a lugar nenhum. Então a gente precisa dessa força aqui dentro de nós. Eu vou mudar a tradução, põe para mim a Bíblia a linguagem de hoje para ficar mais clara ainda. Volta no versículo 15 de novo, por favor. 15 na linguagem de hoje. Lê comigo aqui na tela. Quem está entendendo isso, diga amém. A gente precisa orar não só por nós, para a nossa família. Olha lá. Aliás, é o 14, né? Volta no 14. Por esse motivo eu me ajoelho diante de quem? Lembra do Elias? O Acabe subia para comer e beber. Elias subia para se prostrar e pôr o rosto entre os joelhos. E o Paulo faz a mesma coisa, mas ele não está pedindo por ele. Olha lá, por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai. 15. De quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. 16. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, e Deus tem essa riqueza, Ele, por meio de quem? Do seu Espírito. Quem que é o Espírito de Deus? O Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, dê a vocês poder para que sejam o que, irmãos? Espiritualmente fortes. É o que o povo de Deus precisa. Ontem nós orávamos aqui, terça-feira, a intercessão, eu oro, Deus, faz do teu povo um povo espiritualmente forte. Fortalecido aonde? No homem interior. Deus fortalece quem está fraco, a gente ora. Deus, tem gente que está fraco, está desanimado, está se fadigando. A hora que precisar enfrentar certas competições aí, não vai conseguir, vai ser atropelado pelos cavalos. Precisa desse poder de Deus que vem com aquela força, que na hora que precisa, meu irmão, não vai ser você, não vai ser na tua força, não. Vai ser algo extraordinário. Diga glória a Deus. E você vai vencer, você vai conseguir competir com cavalos e ainda vai vencer. Alguém vai dizer como? Não é possível. O inimigo vai meter o chicote no cavalo, não é possível. Imagina o Acabe olhando para Elias na frente dele. Não é possível, ele está... Não, peraí, acelera aí, aqui, vamos. E não conseguiu, Elias estava sempre na frente. Diga glória a Deus. É isso, meu irmão. Deus fortalece a minha esposa. Deus, eu quero o meu filho espiritualmente forte, para não se desviar. Quando o diabo vier, ele vai estar na frente. O diabo não vai conseguir ultrapassar, não vai conseguir atropelar meu filho, não. Em nome de Jesus, minha filha, fortalece ela espiritualmente. Dá, Senhor, essa força no homem interior. Faz da minha família uma família espiritualmente forte. Diga glória a Deus. É o que nós temos que buscar, irmãos. Para terminar, o nosso último exemplo, rapidinho por causa do horário, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Mateus capítulo 26, versículo 39. Glória a Deus. Palavra tremenda, meu irmão. Olha o que diz aí, Mateus capítulo 26, verso 39. Em nome de Jesus. Pastor, eu não estou dando conta, é tanta coisa que quando eu vejo eu já fui atropelado, já passou, eu não dei conta, eu não estou conseguindo vencer. Irmão, sobe o monte, vai buscar Deus. Esse é um monte, se você quiser, vai. Se tem um monte aí para orar, vai. Mas seja lá no seu quarto, seja na sua casa, seja o seu lugar de oração, onde você pode meter o rosto entre os joelhos. É ali, meu irmão, é ali que Deus vai te fazer espiritualmente forte. Você vai receber esse poder de Deus para vencer essa competição aí. Para conseguir competir com cavalos e ainda vencer, ainda chegar na frente. Diga glória a Deus. Você vai ver que não é uma coisa sua. Não era natural um homem correr na frente de cavalos, como não era natural um menino vencer urso e leão. Mas Deus vai te colocar na frente. Diga glória a Deus. Olha lá. E indo um pouco adiante, está falando aqui de quem? Jesus, próprio Senhor Jesus Cristo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, fazendo o quê? Orando. Olha só, o que Jesus fez? Jesus, ele foi um pouco adiante, à frente. E fez o quê? Exatamente a mesma coisa que nós falamos de Elias, nós falamos de Paulo. Prostrou-se sobre o seu rosto.
rosto no pó. Se curvou diante de Deus. Elias, né, colocou o rosto entre os joelhos. O máximo que a pessoa pode se curvar, o Elias se curvou. E Jesus faz a mesma coisa, olha, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando. Irmão, toda pessoa que se prostra e ora, Deus coloca ela um pouco adiante. Ela sempre vai estar à frente. Ela nunca vai ser atropelada pelos problemas. Ela nunca vai ficar para trás. Ela nunca vai sentir que está perdendo a batalha. Irmão, o diabo pode acelerar a obra dele, mas Deus sempre vai estar colocando você à frente, quando você estiver orando, quando você estiver se prostrando diante de Deus. Diga glória a Deus. Você não vai ter aquela sensação, meu Deus, estou perdendo a batalha, eu faço. Quando eu vejo, eu já fui passado para trás. O inimigo adiantou a obra, parece que quanto mais eu corro, mais para trás eu fico. Não, vai ver que é o contrário, cada vez você vai estar mais na frente. Você vai conseguir evoluir, você vai conseguir crescer, você não vai ter aquela sensação que você está regredindo, que você não está ganhando distância do inimigo, ao contrário, parece que o diabo está cada vez mais próximo, quando não, parece que ele já até te atropelou. Desisto, eu tentei, mas por mais que eu corro, por mais que eu me esforce, parece que o inimigo é mais rápido do que eu. Não é não. Se você orar, é o caminho certo, é ir pela via certa, é buscar o alimento certo. Se você orar, Deus vai te colocar adiante. E disse mais, olha o que Jesus falou orando: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O que você vê aqui? Você vê que Jesus tinha vontades como um ser humano igual eu e você. Só que você vê aqui Jesus vencendo a sua própria vontade. Lembra que eu falei de renunciar? De deixar o prazer da comida, da bebida? É de deixar a sua vontade. Você acha que Jesus não tinha vontades como ser humano? Ele tinha, como você tem, como eu tenho. Mas ali Jesus vence a sua vontade. Por isso ele estava à frente, ele estava adiante. Irmão, só assim que a gente vai vencer. Porque se você deixar a sua carne te dominar, você vai ficar para trás. Se você quiser viver de prazer, de comida e de bebida, você vai ficar para trás. Se você quiser viver o que a sua vontade te pede, para trás. Você vai ter que vencer. Jesus estava num lugar chamado Getsemane. Getsemane significa o quê? Eu já falei aqui. Significa lugar da prensa. Lugar de esmagar. Ali era onde se prensava a azeitona para fazer o azeite. Esmagava-se a azeitona. Getsemane significa prensa. Lugar do esmagamento. E aqui você vê Jesus fazendo isso. Jesus estava esmagando a sua carne. Comprimindo a sua vontade. Não é que Jesus não tinha. Jesus tinha vontade, mas Jesus estava comprimindo a sua vontade. Dizendo, Pai, passa de mim esse cálice. Ou seja, a minha vontade, mas eu aperto ela, eu vou comprimir, vou esmagar a minha vontade. E digo, Senhor, seja feita a tua. Pronto, irmão, você está à frente. Diga glória a Deus. Quanto é difícil a gente comprimir a nossa vontade. Como eu falei no início do culto, aquela vontade de resolver tudo logo, aquela ansiedade que tudo esteja resolvido, às vezes é a sua vontade, você tem que se conter. Para Deus te colocar à frente. Porque você querendo resolver tudo, você fica para trás. Quantas vezes você quis competir, nem com homens você conseguiu, quanto mais com cavalo. Quantas vezes correndo com homens, você se sentiu fatigado. Quando você tiver que correr com cavalo, irmão, chega. Já deu para entender que na sua força você não vai. Já deu para entender que na sua força você não consegue. Aquela ansiedade, não, eu vou conseguir, eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo. Eu queria ver tudo resolvido logo, então vou acelerar as coisas. Não, para. Deus, me coloca à frente. Deus, me dá essa força. É algo que não é natural. Tem que vir do teu espírito. Que não é de mim. Então me dá, Senhor. Deus vai te colocar à frente. Amém? Ele fala no versículo 40, só para a gente encerrar. E voltando para os seus discípulos, os achou-os fazendo o quê? Adormecidos, ou seja, dormindo. E disse a Pedro, então nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Eu te pergunto, o sono, dormir, é uma coisa que dá prazer para quem? Para o espírito ou para a carne? Para a carne. É gostoso demais dormir, ou não é?
mas quem dorme fica para trás. Por isso que Jesus estava adiante dos seus discípulos. Por isso que Jesus foi mais adiante do que eles, porque enquanto eles faziam o que a carne pedia, Jesus fazia, esmagava a sua carne para fazer o que o Pai pedia. Temos que ser nós. Enquanto Acabe subia para comer e beber, o Elias subia a fazer o quê? Orar. Abrir mão da comida, da bebida e estar ali diante de Deus. Por isso, os discípulos estavam ali fazendo o que a carne pedia. A carne pedia o sono, pedia para dormir. E Jesus diz assim, então nenhuma hora pudesse vigiar comigo. 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Aí, a carne é fraca. 42, e indo segunda vez orou, dizendo, meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se o quê? A tua vontade. Diga glória a Deus. E Jesus não foi vencido por aquele momento, por aquela tentação. Jesus venceu a tentação. Jesus não foi vencido por aquela vontade de desistir. Jesus chegou na frente e cumpriu a missão do Pai. Diga glória a Deus. Seja o que for, irmão, que o diabo está tentando aí, está numa competição. O diabo está usando para tentar vencer.